Amém. Juízes 6, 25 diz, o título é Gideão destrói o altar de Baal. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra. Toma o segundo boi, oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus? Irmãos, o que vemos aqui, já temos falado sobre isso tantas vezes, mas se te faltar isto um dia, você cai. Eu estou falando de direção de Deus, sinais de Deus. Vida com Deus não é aquele negócio de entra na igreja, bate palma, canta no coral. Não, nós sabemos que isso não é vida com Deus, aquele evangelho tradicional, né? Não é isso que é vida com Deus, porque nós passamos por isso e sabemos que não tínhamos vida com Deus. Até pensávamos que tínhamos, mas quando nos deparamos com a verdadeira vida, vimos que não tínhamos a vida que pensávamos que tinha. Então, observa que loucura que Gideão recebe, que loucura. O Senhor se manifestou ele numa noite e disse, toma o boi que pertence a quem? Ao pai dele. Quem foi que tinha edificado o poste ídolo a Baal? O pai dele. E ele vai, derruba o poste ídolo do pai e pega o boi do pai e oferece em sacrifício. E depois quem defendeu ele? O pai. Entendeu? Ainda diz assim, se alguém quiser tocar no meu filho, vai morrer. Se alguém quiser defender Baal, mas ele mesmo tinha levantado um altar a Baal. De repente ele falou assim, não, Baal é Deus, não é? Então ele que defenda a causa dele. Entende? Direção de Deus que, quem ousaria fazer isso? Está lá o seu pai mandando, dono de milhares de coisas, é o líder absoluto. Depois diz que ele pegou 10 servos dele. Na verdade não eram servos dele, era servo do pai dele. Ele, como filho, exerceu autoridade sobre aqueles servos, mas era servo do pai dele. É que o filho tem autoridade na casa. Amém? Então ele pegou aqueles homens e vamos destruir lá e vamos fazer. E fez. Mas quem mandou ele fazer? Deus. Entende? Direção louca. Loucura. Você tem que sempre entender isso, irmão. Que a direção que Deus te dá não é para que aqueles que não têm visão espiritual compreendam. Quem tem que compreender a direção que Deus dá é você e não os outros. Você que tem que compreender a direção. Deus falou com quem? Contigo? Então é você que tem que entender. Não espere que os outros entendam. E aí Gideão foi lá e fez essa obra tremenda. Os homens da cidade, você vê que ele até temeu, né? Fez aquilo de noite. Deus falou, vai lá, faz. Como Deus não especificou horário, ele achou, esquadrinhou, viu o melhor horário que ele achava, foi lá e fez. Quando o povo da cidade levantou pela manhã, quem fez isso? Ofereceu esse sacrifício, derrubou o altar de Baal. Quem fez isso? Foi Gideão. Vamos lá, vamos acabar com ele. Não puderam fazer nada contra ele. Você quer se esconder, irmão? Se esconda atrás da direção de Deus. É aí, o melhor lugar para se esconder é atrás da direção de Deus.
Deixa ele, vai à tua frente, que você se esconde atrás dele. O que nós realizamos nessa sociedade, você, eu, que geração Jesus Cristo tem feito nesta sociedade, se não fosse a direção de Deus, você sabe, já não estaríamos mais falando via rádio há muito tempo. Lógico que não estaríamos falando, claro que não estaríamos, ninguém tem dúvida disso, mas Deus me tem falado na intimidade. A porta que eu abro, ninguém fecha. E eu disse, meu Deus, só o teu poder mesmo. E aí, meu irmão, eu larguei o verbo mesmo. Eu peguei o estatuto, peguei as leis, peguei caramba. Não quero saber de nada disso. Abri a boca e mandei ver. O resultado tem sido aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Porque quando Deus dá uma direção, Ele garante. Você quer estar seguro? Segue a direção de Deus. Se Deus te mandar, está vendo essa estrada? Entra por ela e vai caminhando. Pode ter certeza que você vai chegar até o final dela. Vão se levantar pedras, rios, vendavais, espinhos, mas você vai chegar até o final dela e vai dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Porque é a direção dele. E aí Gideão, homem de coragem. Mas é um homem de coragem que eu quero te alertar quanto a mais uma coisa. Esse Gideão, ele era tão corajoso? Não. Quando aqui, a partir do verso 11, o anjo do Senhor se manifesta para ele e diz, vai nessa tua força, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele não se enxergava com nenhum valor, mas Deus na verdade só chama esses, né? Que não se enxergam com nenhum valor, você sabe disso, já ensinamos isso nesse lugar. Quem acha que tem capacidade, quem se considera o bom, isso aí é esterco, é lixo. Deus não chama quem se acha o bom, quem se acha capaz. Deus nunca chamou quem se achava capaz. Moisés não se achou capaz, Gideão não se achou capaz, Isaías não se achou capaz, Ezequiel não se achou capaz, e por aí vai, amém? Deus nunca chama quem se acha capaz, porque quem se acha capaz, de repente vai desprezar a direção dele. Ele sabe todas as coisas. Então, antes, Gideão, quando o anjo do Senhor, que é o Jesus, antes disso, de o verbo fazer-se carne, se manifesta para ele e diz assim, vai nessa tua força, pois ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O Senhor é contigo. Ele diz, se o Senhor é comigo, por que tudo isso nos sobreveio? Por que todas essas coisas nos aconteceram? Ele está mais em medo, mais em temor. Ele não está pronto a encarar ninguém, mas o Senhor se manifesta para ele, dá sinais a ele, fala poderosamente com ele, o fortifica. Quando ele viu que era o Senhor falando, ele foi lá e me ajuda aqui, marreta. Deus tem falado contigo, irmão? Marreta, então. Aleluia, aleluia, Deus. Se ele tem falado contigo, desce a marreta. Aleluia. Põe o altar de Baal abaixo. Cala os falsos mestres, pisa na cabeça do diabo, se ele tem falado contigo. Mas não se ele tem falado contigo só por esse púlpito. Não. Se ele tem falado contigo na intimidade do teu quarto. Aí Gideão saiu, me ajuda aqui, pá, resolveu a história. Agora, vamos ver se foi Deus mesmo que falou. A cidade se levantou contra ele. Traz esse camarada aí para fora. Ninguém toca nele. Ninguém toca nele. E vocês querem defender Baal? Ué, ele não é Deus? Ele não é Deus? Glória a Deus. Que se defenda. Ele não é Deus? Que saque da espada dele. Ele não é forte, ele não é Deus, ele não tem altar, ele não recebe sacrifícios. Por isso que nós temos aqui nesse lugar desafiado deuses por aí e permanecido de pé. Estamos perguntando, eles não são Deus? São deuses?
Onde está o Deus da Igreja Internacional da Graça? Onde está o Deus da Universal? Onde está o Deus dos predestinados? Onde está o Deus do G12? Onde está o Deus do cabelo, barba, bigode, da roupa arrastando no chão? Onde está? A marreta está descendo no altar deles. Eles estão vendo a renda deles sumir. Estão desesperados. Cadê o Deus deles? O único Deus que eu não ouso desafiar é o da Bíblia. Esse eu não desafio. A esse eu me curvo e digo: fala, Deus, que o teu servo ouve e obedece. Então, meu irmão, Gideão, o Senhor se manifesta, fala com ele, e ele não hesitou quando soube. Primeiro você vai ver que ele está questionando: mas é o Senhor mesmo? Espera aí, é o Senhor mesmo que está falando comigo? Então, se eu achei graça diante dos teus olhos, espera aí, eu vou preparar um holocausto para ti. Você me espera? Eu espero, vai lá e pode ir. E lá ficou o anjo do Senhor, imagina, esperando até Gideão preparar o que tinha que preparar, pegou lenha, acendeu fogo, e Deus está esperando. Deus está esperando. Lá foi Gideão, pegou lá o que tinha que pegar, matou e etc. E Deus está esperando. Entende, irmão? Você entende isso também, esse mistério? Deus sabe que existe um potencial em você. Ele quer contar com esse potencial. Ele espera, ele não espera a vida toda, mas ele te dá um tempo, porque ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar. E Gideão está no caminho certo, ele está querendo confirmações. É o Senhor mesmo? Aí diz assim: esperarei até que volte. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos. Isso foi de uma hora para outra? Alguém prepara um cabrito e bolos asmos de uma hora para outra? Ele esperou muito por Gideão, porque tinha uma grande obra na vida de Gideão. Deus esperou muito por você. Você andou no catolicismo, você andou no espiritismo, você andou no esoterismo, você andou em falsas igrejas evangélicas, você ouviu falsas mensagens do evangelho. Deus esperou por você, porque Ele viu um potencial tremendo em você, meu irmão. Não perca a direção do teu quarto, não perca o prumo da palavra, porque esta grande obra vai acontecer. Você vai se admirar quando vê a marreta na tua mão e os altares de Baal caídos. É isto que Ele preparou para a sua vida. E aí, lá está ele esperando, debaixo de um carvalho. Aí vem Gideão com tudo aquilo, mas ainda não tinha reconhecido quem era que falava com ele. Aí, está aqui. Ele falou assim: não, põe ali. Estendeu o seu cajado. Só quem tem aquele cajado, nenhum anjo tem. Só quem tem aquele cajado é o pastor dos pastores, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Todo-Poderoso que era, que é, que há de vir. Esse Todo-Poderoso, ele sacou do cajado, incendiou tudo e subiu no meio da chama. Gideão caiu na real, falou assim: é o Senhor que falou comigo, agora Baal que se cuide. Meu irmão, eu te pergunto, Deus tem falado contigo? Então Baal que se cuide. Aleluia. Amém? Se Ele tem falado contigo, e eu glorifico a Deus, oh Deus tremendo. Eu tenho visto nos últimos dias, nas últimas horas, eu tenho visto como nós clamamos a um Deus tremendo e poderoso neste lugar. Como Deus tem repartido do seu espírito de profecia sobre toda a congregação. São cada sonhos tremendos, impactantes, que vocês não sabem, mas pessoas têm sonhado aí no meio da congregação coisas iguais. Mudam os símbolos, mudam os personagens, mas os mesmos sonhos Deus tem repartido a vários irmãos, mostrando que Ele vai realizar brevemente. Coisas tremendas, impactantes. O que Ele está preparando para nós é coisa tremenda, mas Ele quer ver o altar de Baal no chão. Ele preparou isso. Ele está preparando uma marreta na sua mão, Ele está preparando chicote na sua boca. Ele quer a sua língua como pena de um destro escritor. Então Ele está esperando.
esperou você passear lá na missa para os mortos, esperou você bater cabeça no terreiro, ele esperou você se benzer com a água benta, rezar o terço, ele esperou você colocar a pirâmide na testa, ele esperou tudo, mas finalmente você o encontrou? Foi ao encontro dele? Ele se revelou a você? Ele já sacou do cajado e você já identificou que Jesus Cristo é o Senhor? Aleluia! Então Baal que se cuide, Baal que se cuide. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão querido, porque eu sei que a obra não é fácil, porque eu reconheço as minhas renúncias e sei que as tuas também terão que existir. Estamos há 8 anos neste ministério, centenas de pessoas já passaram por essas cadeiras, e eu tenho uma surpresa para dizer para você. Dessas centenas de pessoas que já passaram por aqui, até hoje, somente uma saiu deste lugar na direção de Deus. Por isso, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vigia. Eu tenho consciência de que te ensino certo. O certo é a Bíblia, não sou eu. A verdade é a Bíblia e não sou eu. E se você for para a intimidade do teu quarto e clamar a esse Deus vivo e poderoso, você nunca errará. Porque ele prometeu: clama a mim e eu te responderei. Ele não mente, ele não é mentiroso, ele não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Então, meu irmão, busque a direção, porque são 8 anos, centenas de pessoas passaram nesse lugar, e somente uma saiu daqui, há anos atrás, saiu daqui na direção de Deus. Infelizmente, se desligou da visão do ministério e também já está caído. É apenas mais um membro de igreja em terras distantes, mas que Deus não conta com a vida dele, porque perdeu a visão. E quem passa por este lugar é para aprender restauração e vivê-la até o fim da sua vida. Então, o anjo do Senhor se manifesta, entra no meio da chama, consome o holocausto. Aí Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou o Senhor é paz. Sabe por que ele chamou aquele lugar o Senhor é paz? Porque ele falou com o Senhor direto assim, meio sem reverência, e de repente o Senhor deixa ele vivo. Falou: Deus é paz, é misericórdia, é compaixão, o Senhor é paz. Edificou um altar ali e deu esse nome. Aí Gideão vai e destrói o altar de Baal. E eu quero agora que você atente para o verso 36. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Entende? Gideão era um homem comum. Ter medo, temer, isso é normal. Quem não teme diante de coisas tão terríveis? Coisas que transcendem ao nosso domínio mental. Quem não teme? Todos nós tememos. Até Deus forjar o nosso espírito no calor da batalha, nós só temos um título: medroso. Todos nós. Mas depois que Deus se revela, não, só temos um título: valentes. Então, Gideão está nessa situação, nesse impasse. Peraí, como é que é? Tu vai me enviar contra os midianitas? Aquela multidão? Não, peraí, me dá um sinal. Sabe o que você precisa, irmão? Sinais. Quem viu esse sinal na vida de Gideão? Não importa, mesmo que tenham visto, ninguém viu, só ele e Deus. O sinal que você precisa é entre você e Deus. Mas uma coisa é certa, você precisa ter este sinal. Precisa ter. Ainda que só você o saiba, que seja um mistério, que seja um segredo entre você e Deus. Ainda que seja um segredo, mas que você tenha convictamente este sinal de que é Deus que fala contigo, de é Ele que prepara o caminho para você. Então,
Gideão, conhecereis que há de livrar por meu intermédio. No 38, assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. Gideão foi pedindo provas, foi pedindo sinais. Entende, meu irmão? E eu te digo uma coisa: apesar de ter sido um medroso, não ter entendido no começo, não ter reconhecido, mas eu te digo uma coisa: isto é que é homem de Deus. Homem que pede sinais só parte no que é certo, não erra nunca, é sempre vencedor, é sempre vitorioso. Você precisa de sinais, irmão, na intimidade com Deus. Entende? Não pense que você vai ser alguma coisa se Deus não disser que você será. Não ouses fazer alguma coisa se Deus não disser que está ungindo as tuas mãos para fazer. Você precisa de sinais. Sinais na intimidade. Se você não tiver sinais, você achar que pode, você achar que sabe, você achar que é, você vai errar, você vai cair. Você vai tropeçar nos próprios pés, você vai se confundir. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Mas o homem só enxerga o que é bom, ele não enxerga o caminho de morte. Tudo é bom. O bom é quando Deus está no negócio, mesmo que pareça mal. A vida de Gideão aqui, tudo parece mal. Encarar os midianitas, derrubar um altar de Baal, e essa cidade, o que vai fazer comigo? Tudo parecia mal, mas quando Deus está no negócio, tudo é bom. E aí Gideão, que chova aqui na lã, e todo orvalho fica seco. Assim aconteceu. Depois ele pediu o contrário, que chova em toda a eira, né? E toda a eira fique molhada e a lã fique seca. Inverteu a história. Assim aconteceu. Ora, que insistência de Gideão. O Senhor se manifesta para ele, puxa o cajado, incendeia o holocausto, fala com ele, diz: eu serei contigo, tu livrarás os midianitas. O Senhor manda ele derrubar o altar, mostra que livra ele da morte de uma maneira gloriosa, ninguém tocou nele. O Senhor faz tudo isso, e depois Gideão ainda pede mais esses dois sinais. Irmão, não te cansa de pedir sinais a Deus, não seja precipitado, entende? Gideão está pedindo, não, Deus já falou comigo, lá vou eu. Não, calma, Deus é aquele que muda os tempos e as estações. O que é teu não se perde, nem que ele tenha que fazer você durar 500 anos, mas se ele te prometeu alguma coisa, ele vai cumprir. Não vai escapar nada. Não tenha pressa, a não ser em saber se Deus realmente está no negócio ou não. Essa é a tua pressa, essa é a minha pressa. E Gideão toma-lhe sinal, e Deus se zangou com ele. O anjo do Senhor se irou contra ele. Diz no verso 40, e Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Deus não se zanga com quem pede sinais. Deus não se zanga com quem pede sinais, porque Ele conhece a estrutura do ser humano. Deus se zanga com os apressadinhos que saem metendo os pés pelas mãos. Eu tenho capacidade? Não, eu fiz 500 seminários, eu conheço Bíblia de capa a capa. Que nem um louco que pensava que era pastor, que ligou para cá. Não, pastor, eu fiz teologia, eu conheço Bíblia de capa a capa, eu não concordo com esses folhetos que vocês estão lançando na sociedade, não. Ele conhecia a Bíblia de capa a capa, só que ele não conhecia o que tinha por dentro das capas, né? Esse que é o problema. Então, meu irmão, nós precisamos de sinais. Por quê? Porque pessoas de renome, pessoas que não sabem discernir da mão esquerda para a direita, e os mais variados tipos de pessoas vão procurar te afrontar,
quando você recebe uma direção de Deus. Se você não tiver consciência de que Deus falou contigo, você não vai adiante. Mas não vai mesmo. O teu papai te faz parar, a tua mamãe te faz parar, a tua esposa te faz parar, o teu marido te faz parar. Tem marido que tem como conselho a esposa e não o Espírito Santo. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é título de Deus e não de homens. Conselheiro é Deus, entende, meu irmão? Entende? Você vai achar uns crentes aí, não, eu sento, toda decisão a gente toma assim, assado. Nada disso, decisão é tomada em oração. O que Deus falar, isto é a direção e acabou a história. Doa em quem doer, ao homem ou à mulher. Aleluia. Quem tem que prevalecer é Deus. É assim que funciona. Então, mas sempre vai aparecer alguém querendo te parar. Tem que ter sinais, irmãos. Vai namorar? Peça a Deus sinal. Quer casar? Peça a Deus sinal. Se ele não der sinal, meu irmão, se Deus não der sinal, é melhor morrer solteiro. Vai nessa, é melhor. Não entra em porta que Deus não abriu. Tu não sabe o que tem lá dentro. Tem coisa muito grande que vai te sufocar. Então, tem que ter sinais. Sinais que satisfaçam a você de uma maneira tremenda, sinais que você possa dizer para você mesmo, e não para os outros, para você mesmo, eu aposto a minha vida nisso. Quando você aposta a vida em algo que considera um sinal de Deus, na sinceridade do teu coração, não querendo se exaltar ou ser alguma coisa, mas na sinceridade do teu coração, se você estiver errado, antes que a tua cabeça role, Deus se manifesta a você e diz que você está errado. Mas se você estiver certo, Deus se manifesta a você e diz assim, vai nessa tua força, varão valoroso. Mais adiante, imagina se Gideão não precisava de sinais. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, se você não tiver sinais pessoais de Deus, você não vai adiante, porque a batalha pela frente é muito grande. Gideão, Senhor, tu é comigo? Me deu o sinal da lã, me deu o sinal da relva, me deu o sinal do cajado, pegou fogo o holocausto, me livrou do povo da cidade. O Senhor é comigo mesmo, vou nessa. Lá foi o Gideão. Recrutou o povo da cidade, quantos ele recrutou? 32 mil, mas aí vem Deus e continua provando Gideão. Tem muita gente aí, Gideão, manda os covardes ir para casa. Agora, Gideão, ainda tem muita gente, vamos provar nas águas. Agora sim, Gideão, conta aí, quanto sobrou? 300. Os midianitas somavam milhares e milhares e milhares. A Bíblia diz que eles marchavam na largueza da terra, isso quer dizer um povo incontável. Gideão se vê com 300 homens, impossível vencer a guerra, mas impossível seria se ele não tivesse sinais. Você tem sinal? Já venceu. Você tem sinal, você tem a palavra que foi te dada, você já venceu. Entende, irmão? E tem mais. Senhor, Gideão tinha sinais. Quando você tem sinal, o sinal é pessoal. Quando você tem sinal, não depende de ninguém. Ficou 300, Gideão olhou, tem muito. Sabe por quê? Porque tem os sinais pessoais de Deus. Mesmo que eu sozinho vá contra os midianitas, eu serei vencedor pelos sinais de Deus. É por isso que eu digo nesse lugar, irmão, não é para ofender, imagina, não é para ofender, é a realidade, para despertar. Nem que eu pregue sozinho, faça a obra sozinho, mas eu tenho sinais de Deus, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu tenho sinais de Deus, que Ele colocará o pão na minha mesa e as vestes no meu corpo. Eu tenho sinais de Deus, Deus falou para mim, tu cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas. Entende? Deus falou para mim, olha, esqueça-se a minha destra da sua destreza, se eu me esquecer de ti.
Está entendendo? O Senhor falou para mim, 3 vezes Satanás chegou diante do meu trono e pediu a tua vida, e eu disse que nele você não toca, porque ele me serve. Você está entendendo, meu irmão? Você precisa de sinais, e deixa quem quiser falar. Não ouça, só ouça Deus, 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 Deus. Fica louco, fica fanático, mas ouça Deus. Ele é que manda, Ele é que é Senhor. Tu está de pé por causa dele, não é por causa de quem fica de papo furado em esquina. Então, meu irmão, Gideão olhou 300 homens, está tranquilo, Senhor, o que o Senhor fizer está bom. Eu sei que mesmo se eu for sozinho, eu vou vencer. Eu tenho sinais. O Senhor se falou comigo. O Senhor disse, vai nessa tua força. Vai nessa tua. Não é na força do exército que tu vai escolher. É na tua. Está entendendo, meu irmão? Você tem que ir na tua força. Não te apoie na força de ninguém. Você tem que ir no poder que Deus dá a você, não no poder que Ele dá a ninguém. Andar com Deus é pessoal. O anjo do Senhor se revelou a Gideão e não aqueles soldados. Mas quando Gideão abriu a boca, o Espírito Santo testificou, teve gente que quis estar junto dele, os 300. Entende isso? É assim que funciona, irmão. Agora, o importante é sinais de Deus. Você tem? Se você tem, é poderoso. O sinal de Deus, ele vem de muitas maneiras. Às vezes, o final sempre é derrubando um altar de Baal, mas até que isso aconteça, às vezes o sinal de Deus é para você estar sentado num banco. Às vezes o sinal de Deus é apenas para você estar estudando. O sinal de Deus, às vezes, é para você visitar um hospital, um presídio, não sei. O sinal de Deus é para você distribuir um folheto. O que importa é que tenha o sinal de Deus. Amém, irmão? O que Deus quer é se manifestar. O que Deus quer é que você parta confiante. Amém? E Ele sabe que se você partir com os sinais dEle e andar segundo os sinais dEle, você não vai cair. Lembra do profeta desconhecido? Tinha sinais? Tinha. Manifestou sinais? Sim. Mas não andou conforme os sinais. O leão saiu e o matou. Mas você tem sinais? É para andar neles. Deixa eu repetir uma coisa. Deixa eu repetir. 8 anos de ministério, centenas de pessoas passaram por essas cadeiras. E até hoje, só um jovem saiu daqui na direção de Deus. Impressionante. Sabe por que isso? Porque poucas pessoas entendem o que é restauração. E tem mais. Restauração é um caminho que você entra, mas não tem direito de voltar. Amém? Então, que você guarde isso. Gideão foi um homem vencedor. Por quê? Porque nem brigou, nem lutou. Quem venceu foi Deus por ele. Amém? Porque humanamente ele não tinha condições de vencer com 300 homens. Impossível, mas também os seus 300 homens e ele não venceram, não sacaram da espada. O que venceu foi a obediência de Gideão e os sinais que ele tinha com Deus na intimidade. Portanto, diga para você mesmo: eu preciso de sinais de Deus, pois sem eles eu não vencerei. E aí, meu irmão, tranca-te no teu quarto a 7 chaves e só saia de lá quando Deus te der sinais. E o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.